De volta, Mulheres em Ação, nosso programa hoje, juntamente com a Andréa Pachá, e nós estamos, na verdade, colocando não a juíza, mas a escritora, a sua alma artística aqui, porque quem escreve A Vida Não É Justa tem muita coisa a dizer. E essa alma feminina, sensível. Doutora André, como você, como juíza, como artista, como mulher, como mãe, assistindo todos esses problemas ali dentro da sua vara, quando você ia para casa, o que você tinha vontade de fazer com tantas emoções vividas ali naquele confessionário? Porque é verdade que aquilo se transforma num confessionário. Eu tenho uma das histórias que eu conto no livro, e que eu digo que num processo de terapia, às vezes as pessoas demoram meses, às vezes anos, para conseguirem se expor com a facilidade com que se expõe numa vara de família. E muitas vezes a vara de família é o único espaço onde um casal consegue conversar. Então todo o silêncio doméstico é vomitado na frente de um juiz que acabou de conhecer aquelas pessoas. Então, durante 15 anos, assistindo aquela série de conflitos e aqueles desabafos e questões tão densas e tão complexas da alma humana e da nossa precariedade, da nossa condição, não tinha um dia que eu não saísse da audiência com vontade de ter uma câmera na mão para filmar, porque eu dizia assim, não é possível um drama dessa densidade, um conflito dessa natureza, não é possível a gente não conseguir registrar isso. E a necessidade de escrever essas histórias surgiu um pouco daí. Primeiro, porque havia uma repetição muito grande das histórias que aconteciam. Cada um que vai na vara de família acha que aquele conflito só acontece com a sua história. E assistindo os conflitos, é muito nítido que todos são conflitos da alma humana. E repetem-se, a gente vê quase que podendo fazer uma previsão do que vai acontecer no futuro, mas sem desconsiderar o que tem de individual na dor de cada um. Isso talvez tenha sido a experiência mais fantástica que eu tive na vara de família. É perceber a dor de cada uma daquelas pessoas como uma dor única no mundo. E talvez por isso eu tenha conseguido reunir essas histórias com tanta densidade e com tanta objetividade, a ponto de atualmente eu receber e-mails do Brasil todo, porque o livro hoje circula por todo o Brasil. Eu tenho recebido e-mails diários e semana passada ou retrasada eu recebi um e-mail do Amapá e uma moça dizia para mim, eu tenho certeza que essa história é a história da minha vida. Nossa. Porque são histórias muito repetidas do fim do amor, de briga pela guarda dos filhos, do ciumento que inventa uma traição que não existe, da traição virtual que hoje é uma realidade que tem acontecido com mais frequência do que acontecia, do desamor nos relacionamentos de pai, de mãe, de filho. Então são histórias riquíssimas em humanidade e que eu tive assim a felicidade de poder assistir de um lugar privilegiado. Eu costumo dizer que não tem nada pior do que uma decisão de um juiz de família. Um juiz de família precisa ter um olhar mediador, um olhar de conciliador para tentar restabelecer aquele conflito, porque são relações que não acabam com o fim do casamento. Elas continuam ao longo do tempo. Então, se você consegue lidar com a separação de uma forma mais inteligente e racional, a estrada fica mais leve para frente. E a tentativa sempre foi nesse caminho. Você teria que ter uma faculdade de psicologia junto, né? Os psicólogos que têm lido livros, psicanalistas, têm gostado bastante da abordagem, porque eu acho que tem uma questão que é do desamparo da condição humana, né? Isso que a gente escuta muito, que todo mundo fala, nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. Isso é um fato real, concreto e que a gente assiste ali no dia a dia. Qual é a história no livro assim que mais a tocou? Você pode relatar? Olha, tem algumas histórias de relacionamento, tem algumas histórias mais curiosas, mas tem uma que eu especialmente gosto pela situação que foi. Ano retrasado aqui no Rio, há uns 2 ou 3 anos atrás, tinha uma crise muito grande de violência e ônibus incendiados, e foi um quadro assim muito triste de vivenciar.
E eu estava fazendo uma audiência, chegou a escrevente no meu cartório e disse o seguinte: olha, doutora, tem um moleque aí no balcão dizendo que se a juíza não falar com ele agora, ele vai virar traficante no Morro do Alemão. E ela me contou isso exatamente no dia seguinte à invasão, à ocupação do Morro do Alemão pelas UPPs. Eu achei engraçado e mandei entrar o menino, e era a história de um garoto que tinha 19 anos, que não tinha um registro de nascimento completo, só tinha o nome dele, sem mais nenhum dado. E ele tinha ido pegar uma cesta básica e foi preso, porque acharam que ele tinha roubado a cesta básica. E ele precisava de um documento, precisava dizer quem ele era, quem era a mãe, quem era o pai. E a história era muito triste, porque ele era um de 6 irmãos que foram divididos num abrigo, foi cada um para um lado. Ele, bem ou mal, teve a sorte de conseguir um emprego, de conseguir interagir com determinadas pessoas. Ele trabalhava e ele queria uma carteira de trabalho, ele precisava dos dados. Então, ele precisava do ano do nascimento, do dia do nascimento, pelo menos o nome da mãe. E a burocracia era tão grande que ele já tinha feito o exame, queria saber quantos anos tinha, se era mais velho, se era mais novo. Não fazia a menor diferença, ele precisava de um documento. E eu falei para ele, você está coberto de razão. Se um juiz não resolver isso para você agora, você tem todo o direito de fazer o que você quiser da sua vida. E ele insistia, então chama o juiz. Eu falei, não, mas o juiz sou eu. E ele não acreditava que eu era a juíza. E eu fiz o registro, mandei registrar, e ele tinha nascido no dia 20 de dezembro. E ele falou, doutora, dá para fazer o registro dia 1º? Porque dia 20 é muito perto do Natal, todo mundo esquece do meu aniversário. Aí eu falei, bom, esse menino está há 19 anos sem um documento, ele não teve do Estado nada, ele não teve saúde, ele não teve educação, ele não teve moradia, ele não teve justiça. Aí eu falei, quer saber? É claro que dá. Então eu registrei ele no dia 1º e ele saiu com a certidão com um documento para a certidão de nascimento na mão da sala de audiência. E foi uma experiência, assim, riquíssima poder realizar uma audiência dessas, porque você percebe que o teu trabalho tem consequência na vida real. E outras histórias mais dramáticas e tristes, já muitas vezes em processos de separação, eu interrompi a audiência porque eu chorava de um lado, a parte chorava do outro. Eu não consigo criar no meu trabalho um distanciamento. Eu acabo me envolvendo com aquelas histórias. Esse é um assunto bastante interessante, principalmente porque você não consegue esse distanciamento. E vamos conversar um pouquinho sobre isso no terceiro bloco, aqui juntamente com a Andréa Pachá, que é a convidada de hoje, que escreveu o livro A Vida Não é Justa.